Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Dando continuidade à apresentação de obras de terror, hoje vamos abordar o Castelo de Otranto. O Castelo de Otranto ele foi publicado em 1764 por Horace Walpole, um nobre inglês. Houve uma intencionalidade assim na publicação. Esse livro é o predecessor do gênero, quer dizer, foi o primeiro livro que deu origem ao gênero terror e horror. Quer dizer, um gênero hoje muito comercial, um gênero com raízes, com bons escritores. Ele escreveu esse livro, o Castelo de Otranto, quer dizer, que chama o primeiro livro gótico, né, da literatura gótica. O que é gótico? Gótico vem do termo godo. Godo era um povo germânico que vivia em constantes caramuças com o Império Romano, e eles foram responsáveis pela derrocada do Império Romano. Embora na época o Império Romano já estivesse em ruínas, né? Quer dizer, começando se consumindo internamente por guerras intestinas, né? Quer dizer, com rixas entre eles. E o próprio exército romano tinha muito desses godos, quer dizer, os soldados, que na guerra eles faziam corpo mole contra seus irmãos, né? O Castelo de Otranto ele tenta aliar elementos de ficção antiga, ficção pura, né? Quer dizer, com sobrenaturais, fantasias puras, porque esses livros até os diálogos eram de fantasia também, com elementos reais, como se estivesse passando num ambiente real com pessoas reais, né? Não pessoas de outra entidade. O Castelo de Otranto é um príncipe que ele usurpa um castelo, né? Quer dizer, ele é um tirano não era o verdadeiro dono do castelo, mas ele tinha se apossado da linhagem dele, né? Usurpador que chama, né? E a obsessão dele, que tinha uma profecia que previa que esse dono atual do castelo ia cair, ele planejou o casamento dele com a princesa de outro reino. Casamento do filho dele, quer dizer, o filho dele era um cara, o menino assim, doentio e tudo, né? Filho desse Manfredo, que ele tinha um filho e uma filha, né? O filho era Conrado e a filha é Matilde, né? Que era casada com Hipólito, uma mulher bem submissa. E do dia do casamento, a Isabela já não gostava desse príncipe, um príncipe fraco, né? Ele era uma mulher bonita, uma moça bonita, né? Cai um elmo gigantesco em cima lá desse rapazinho e ele morre. E como o rei, esse, que era chamado de príncipe também, príncipe mais rei, o Manfredo, queria dar continuidade a essa linhagem, ele imaginou, quer dizer, ele não ficou tão triste assim pela morte do filho, né? Ele viu que se o filho não pudesse casar, ele poderia casar muito bem com essa mocinha, né? Só precisava separar da Hipólita, né? E nisso ele entrou em contato com o bispo, né? Quer dizer, o bispo que esse castelo, eles tinham mosteiro, tinha conventos, tudo dentro desse castelo, né? Quer dizer, e o bispo ele precisava que ele se separasse, fizesse o divórcio dele, uma coisa que na época era um absurdo, quer dizer, esse livro é como se passasse na Idade Média, né? E o autor, o Horace Walpole, temendo assim cair no ridículo, escreveu um pseudônimo, dizendo que era um manuscrito italiano, Otranto, quer dizer, é na Itália que se passa. O manuscrito encontrado numa biblioteca obscura, ele foi apenas o tradutor. Ele jogou assim, para não cair no ridículo. O fato é que o livro fez muito sucesso. Aí na segunda edição, ele assumiu a autoria, né? Quer dizer, ele disse, gente, quem escreveu foi eu, né? Quer dizer, esse sucesso aqui foi uma tentativa. E ele se retrata, né? Mas ele diz, retratando, que era uma liberdade que ele fez perdoável, né? Ele mesmo... E ele imprimiu esse Castelo de Otranto numa gráfica própria, né? Quer dizer, ele montou uma gráfica no castelo, Del Gótico. Esse gótico, na época com a derrocada do Império Romano, pelos godos, houve uma mudança muito grande assim no mundo, quer dizer, com essa queda do Império Romano, foi posteriormente a Idade Média, que chama a Idade das Trevas, né? Quer dizer, é um período que poucas informações
período bem obscuro, como se o mundo tivesse perdido os rumos, mas não foi bem assim não, houve muita cultura na Idade Média também. E o Valpor, ele passa como fosse na época das cruzadas, quer dizer, esse castelo de Otranto. As cruzadas, no caso, eram aqueles exércitos armados em nome da religião católica, né? Que queriam tomar Jerusalém de volta dos árabes, né? No caso, mais os turcos. Então, era nas guerras santas. E houve umas 4 cruzadas, mais ou menos, guerra de cruzadas, foi muitos anos. Que, na verdade, esses cavaleiros da Europa Ocidental, eles até foram derrotados pelos árabes, né? Mas, assim, houve um florescimento de cultura muito grande, porque nessas viagens eles aprendiam muita coisa, e eles transmitiam os conhecimentos, traziam obras de arte do Oriente, né, para o Ocidente. Então, foi muito importante para o mundo, né, em geral. E o Manfredo, o príncipe, como o filho morreu, ele queria casar depois com essa Isabelle. Isabelle foge dele. Isabelle já não queria o filho, imagina o pai, né? E desse conflito ali aparece um rapaz, que o nome dele é Teodoro, quer dizer, um camponês, que ele é até acusado de ter jogado esse elmo gigantesco em cima desse menino, né? Para matar, né? E esse camponês, assim, tinha uma aparência de nobre, tinha, na verdade, o rosto cuspido e escarrado ao antigo senhor do castelo, que era Afonso, que tinham sido traídos na época de uma dessas cruzadas por um funcionário dele, que assumiu a linhagem do trono, né? E o Teodoro ajuda essa princesa a fugir e tudo, e o rei atrás dele, né? Quer dizer, Teodoro depois ele é preso, ele vai até ser executado, aí tira aquela camisa para decepar a cabeça dele, quando esse padre, né? Quer dizer, do mosteiro, que é de toda confiança, que a religião deles é católica, ele vê um sinal e descobre que é o filho dele, porque esse padre, ele teve uma grande tristeza na vida dele e também virou religioso, mas ele já tinha sido casado, a esposa morreu e tudo, e ele achou que o menino também tinha morrido. E esse menino era da linhagem do antigo dono do castelo, né? E o rapaz se apaixona por Matilde, que é a filha dele. Nesse entreveiro chegam os cavaleiros que vêm da Idade Média. Quer dizer, o livro é cheio de coincidência. E um desses pais desses cavaleiros, que é o chefe Alga, era pai da Isabelle, né? Que está reivindicando a filha de volta. Só que a Isabelle nem conhecia o pai, né? E o Manfredo faz lá uma espécie de uma maquinação e convence esse Frederico a casar com a filha dele, que era a Hipólita. Aliás, a filha dele, que era a Matilde, que era muito bonita. E ele, em troca, ele cedia a filha, a Isabelle, para ele. Quer dizer, juntava os dois reinos, né? Quer dizer, uma maquinação. Mas, ao mesmo tempo, aparece um fantasma, uma aparição, que é mais ou menos tipo o rei Afonso, né? O fantasma dele, que está ali rondando aquele castelo. Quer dizer, nesse castelo aparecem passagens secretas. Esse estilo gótico é muito isso aí. Escadarias labirínticas, corredores escuros, alas abandonadas, aparece pé gigantesco, quer dizer, é cheio de, igual aqueles filmes do Scooby-Doo, né? Quer dizer, Scooby-Doo também teve uma influência desse muito grande Castelo de Otranto. E a partir daí floresceu esse gênero fantástico, esse gênero, essa fusão, quer dizer, da ficção de horror e terror, e vieram grandes escritores, né? Por exemplo, vou citar alguns dos escritores que beberam dessa fonte. Aqui tem o Mary Shelley, né, com Frankenstein, que também ela se tornou a primeira autora de ficção científica, que ela faz um ser humano em laboratório, que é o monstro, mas é o ser humano. Depois veio o Drácula, de Bram Stoker, que o Drácula é o ser imortal. A Volta do Parafuso, de Henry James, aqui citando algumas obras, mas assim, o fato é que o estilo, esse gênero é muito enorme, né? A Volta do Parafuso, que os jovenzinhos conversam com os fantasmas, né? O Médico e o Monstro, o Edgar Allan Poe, que ainda hoje, quer dizer, dos melhores contistas da história. Vem aqui o Retrato de Dorian Gray, né? E mais modernamente, digamos, o H.P. Lovecraft, Nas Montanhas da Loucura, ele hoje está na moda, tem até uns seriados aqui imitando os gêneros dele, né? E modernamente o Stephen King,
Peter Straub, né? Quer dizer, esse livro, ele é uma espécie de um dramalhão. Ele é um livro bem superficial, assim, o Castelo de Otranto, mas ainda hoje é usado bem, assim, o tipo de ambientação que ele faz, esse tipo de roteiro é muito usado em novelas. Hoje em dia na novela, na televisão, né? Eles falam de traição, aquelas coincidências muito fora do normal. O fato é que coincidência no gênero horror é muito comum. Mas se não houvesse coincidência no gênero policial, nem existiria, né? Quer dizer, a gente vê muito no livro de Sherlock Holmes e mesmo na própria Agatha Christie. Fatos coincidentes que faz com que o detetive descubra aquele segredo, aquele crime. Né? Era um nobre inglês, que ele, filho até do primeiro-ministro, quer dizer, Robert Walpole, quer dizer, veja que o cara nasceu em berço de ouro, né? Que ele tinha uma obsessão por esse período da Idade Média, esse período gótico. Na verdade, o nome gótico, por que transformou em literatura gótica? Simplesmente por uma frase dele. Ele botou como subtítulo do Castelo de Otranto uma história gótica. E a partir daí virou, né? Mas o gótico, ele reflete muito na arquitetura. Por exemplo, foi até um crítico francês metendo o pau na arquitetura vigente da Idade Média, né? Quer dizer, aqueles castelos com torres pontudas, com corredores, com longas vitrais, quer dizer, que destruíram mais aquela arquitetura clássica romana, né? Quer dizer, linhas clássicas, né? Mas o fato é que as coisas mudam, né? O Horace Walpole, ele se tornou também editor, né? Quer dizer, tinha uma gráfica, ele construiu um castelo no estilo neogótico, uma propriedade dele, que ainda hoje existe, quer dizer, ele está na Inglaterra lá, acesso aos turistas, né? Quer dizer, e ele editava os livros dele, mas assim, de romance mesmo, literatura, ele só destacou nesse, mas ele escreveu mais de 1000 cartas, as cartas na época eram os verdadeiros livros. Se você pensar que não, o Drácula é um livro feito à base de carta, de epístola, quer dizer, ele é uma história de alguém mandando uma carta para alguém e respondendo, e tendo uma carta de volta, né? E ele era muito excêntrico, ele colecionava armaduras, ele colecionava histórias, colecionava armas daquele período, né? E ele teve essa importância muito grande. Quanto à literatura, ele ficou só nesse Castelo de Otranto, mas as cartas dele foram também editadas nessa gráfica dele, né? As cartas dele retratam muito o período, assim, do século XVIII, no caso, né? Quer dizer, então, esse Castelo de Otranto serve para os amantes da literatura e as cartas servem para os estudiosos da história, né? Então, ele merece ser conhecido. É um livro hoje que alguns críticos falam que está desatualizado, mas não está. Se você assistir muito essas novelas de televisão, vai ver que o filme, seriados, que muitos dos elementos que ele implantou aqui no livro dele continuam vigentes até hoje. Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe o like, faça a sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.